O interessante é entender se o Zubeldia é tão bom quanto eu acho que ele é. Eu acho o Zubeldia um treinador melhor do que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem tamanho, ganhou tudo. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai saber o que fazer. Ele voltou. Como assim? O Zubeldia é melhor do que o Felipe Luiz? O Zubeldia ganhou o quê? Meu caro rubro-negro, tô chegando aqui com o Show do Esporte. Esse ataca de novo. Elias Júnior e seus pitacos com relação ao clássico de hoje, porque hoje tem Fla-Flu no Maracanã, hein? Flamengo precisa vencer e continuar na expectativa de mais um Carioca e mais um tri. Vamos conferir esse corte. Eu quero dar os créditos ao Show do Esporte, o link abaixo. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like e bora lá. Porque a Glenda, flamenguista, vamos estar junto com ela, como sempre. Ela deu uma nele boa no finalzinho. Vamos conferir. O Botafogo, mas o Flamengo teve que chamar a cavalaria, né? Porque o negócio estava ruim. Podia, imagina, o Flamengo ir pro quadrangular do rebaixamento. Não dá, né? Uma coisa dessa com um time desse. Mas aí chamou a cavalaria, tanto que hoje, time titular contra o Fluminense. Bom, já que eu tô falando do Flamengo, o Flamengo pode chegar hoje à 100ª vitória sobre o Fluminense na história do Campeonato Carioca. 272 jogos já foram disputados, com 99 vitórias do rubro-negro, 90 empates e 83 triunfos do tricolor. O Fla marcou 401 gols contra 366 do Fluminense. Os dois rivais já fizeram 14 finais de estaduais com equilíbrio total, 7 títulos para cada lado. Isso na história, né, gente? Porque se a gente pegar de 2020 para cá, são 4 títulos do Flamengo, 2 títulos do Fluminense, e o Fluminense de 2020 para cá só ficou fora de uma decisão do Campeonato Carioca, que foi justamente Flamengo e Bangu que fizeram, e o Flamengo acabou sendo campeão novamente. E o Flamengo perdeu, né? Perdeu para o Fluminense nessas 2 finais de Campeonato Carioca, quando o Fluminense foi bicampeão, né? O Fluminense ganhou 2 vezes, 2 títulos seguidos ali do Campeonato Carioca de 2020 para cá. É a maior rivalidade hoje do futebol do Rio de Janeiro, né? É disparada uma rivalidade do Rio, sempre foi, vai continuar sendo. O Botafogo está correndo por fora para tentar melhorar essa história. O Vasco vai ser o eterno quarto nessa disputa, porque é uma questão financeira muito desproporcional em relação aos outros e infinitamente desproporcional em relação ao Flamengo. Posso me corrigir aqui? Afinal, foi contra o Nova Iguaçu, não foi contra o Bangu, tá, gente? Desculpa. Lembra do centroavante do Nova Iguaçu, acabou indo para a equipe do Flamengo. Exatamente, isso aí. O que é interessante nessa história toda é entender que essa enorme desproporção, ela tem um custo. Quando você tem uma desproporção muito grande, a competição perde qualidade. Não adianta, porque todo mundo gosta, Glenda, de competição. E competição perto. Não adianta. Se você larga 5 corpos na frente, não adianta. O cara, você fala, pô, aquele cavalo lá é muito superior, os outros todos vão disputar o 2º, 3º e 4º lugares, porque o primeiro já tem lugar reservado. É mais ou menos, boa, Palminha, é mais ou menos o que vai acontecer com o time do Flamengo em relação a todos os outros no Rio de Janeiro e com a maioria absoluta dos outros também aqui no futebol brasileiro. Mas o que é interessante hoje para esse jogo, para esse Fla-Flu lá no Maracanã, o interessante é entender se o Zubeldia é tão bom quanto eu acho que ele é. São nessas partidas que o técnico cresce, né? O técnico precisa ser diferente nessas partidas. Então, eu te digo o seguinte, eu acho, e isso é muito interessante de poder colocar, eu acho, e é bom falar quando o Felipe Luiz ganhou tudo que ele podia ganhar. Então, eu acho o Zubeldia um treinador melhor, mais experiente, mais qualificado do que o Felipe Luiz. Eu acho. Eu quero saber o que é que ele vai fazer hoje. Então, o Zubeldia não estreou, ele fez um procedimento cardíaco. Então mas ele ainda não estreou. Né? Não, tá voltando. Graças a Deus tá tudo bem. Tá voltando. Diz que ele vai estar até no campo hoje. Mas você acha mesmo... Você não acha o Zubeldia melhor que o Eu acho o Zubeldia, depois do procedimento, que ele não tenha problema nenhum de coração, que ele esteja apto para poder trabalhar. O futebol brasileiro tá assim, cara. Tá demais o futebol, tá bombando. Essa história começou com o Muricy Ramalho, e muitos outros tiveram problema de coração. O que eu acho Olha, hoje deve ser um interino, tá? Só para completar. Eu imagino que deva ser, mas o Zubeldia já esteve no campo essa semana. Sim. Já esteve no campo, já voltou, já tá com o grupo e tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho o Zubeldia um treinador melhor do que o Felipe Luiz. Mas a gente vai precisar entender como é que o Fluminense vai encarar o time do Flamengo, que é muito melhor. É a mesma coisa que eu te disse em relação ao São Paulo e Palmeiras. Se eu sou o São Paulo
e eu vou jogar contra o Palmeiras, que é muito melhor do que eu, que tem jogadores melhores, que tem melhor elenco, que tem melhores condições de substituir melhor, que está jogando na sua casa, porque a Arena Barueri é a casa também do Palmeiras, eu tenho que saber que eu tenho que ser reativo, eu tenho que ter o meio campo mais pegador, eu não posso dar espaço para os contra-ataques do Palmeiras, e o Crespo não teve essa capacidade. Eu espero que o Zubeldia, neste jogo de hoje, ele tenha colocado no campo, tenha treinado o time do Fluminense para mostrar ao time do Fluminense que ele é um time inferior ao do Flamengo e por conta disso ele precisa saber que precisa ter artimanhas, gatilhos de contra-ataque para poder incomodar o Flamengo. Acho que ele tem que ser por aí. Ó, vamos continuar falando agora que informação aqui, ó, porque segundo informações de hoje, informações aí fresquinhas aí do GE.com, Flamengo e West Ham chegaram a um acordo sobre o valor da transferência de Lucas Paquetá. 41 milhões de euros, ou seja, o Flamengo tinha oferecido 40 milhões, o West Ham tinha pedido 45, o Flamengo disse que não, então chegaram aí nesses 41. Isso era a coisa mais garantida do mundo. Quando o jogador quer ir embora, claro, o jogador quer ir embora. Primeiro que ele já não estava jogando desde 6 de janeiro. Deu uma encostada no Paquetá, falando não vai jogar não, garoto. Porque o Paquetá demonstrou, o treinador... eu vou continuar aqui passando a informação, a gente só vai continuar comentando aqui. Ele sabe muito bem que quando o cara quer ir embora, você não pode ficar colocando o cara no time, ele vai encolher o pé, não quer se machucar. Os jogadores, os parceiros dele já não são tão parceiros, porque você fica com aquela, pô, esse cara quer ir embora, quer largar a gente. O West Ham tá numa situação horrível lá no campeonato inglês, na Premier League. Então, é óbvio que você, treinador experiente, o Nuno é experiente, tirou o Paquetá. Então, não tinha volta, era só questão de ajustar o valor. Agora ajustar esse valor, meu, libera, não libera, fica aquela coisa toda. Então é o seguinte, 41 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais. O clube inglês queria ficar com o jogador até o meio do ano, até maio, né? Mas já aceita liberar o Paquetá imediatamente. O que ainda resta para finalizar o negócio é o tempo de pagamento. O Flamengo quer parcelar em 3 anos. Imagina que beleza, 3 anos de parcela. O West Ham aceita... Louco para fazer um crediário. Falou louco para fazer um crediário. Menino, imagina um crediário desse de 250 milhões por 3 anos. Louco para fazer um crediário. Cruz, credo. O West Ham aceita receber em até 1 ano e meio. Pera aí, 3 anos não. Os dois clubes acreditam que tudo estará resolvido até o meio da próxima semana. Até porque a janela do futebol inglês acaba no dia 2 de fevereiro. Ou seja, vai ter que resolver essa semana. E vai se resolver. Eu tô cravando aqui. Eu só não estava no ar porque a gente estava de férias e tal, mas eu tinha convicção, conversando com os empresários, quer dizer, ele é só questão de tempo. O jogador define que quer vir. Olha o Paquetá chegando. Não, o Paquetá já tá com a mala pronta. Aí o Paquetá, olha o Paquetá. O Paquetá já ligou pra companhia aérea, já tem casa. Bilhete. Já comprou bilhete. Já tem casa, ele é carioca, a mulher dele é carioca, a família ama o Rio de Janeiro, tá morrendo de saudade. Já arrumou o dinheiro, vai continuar ganhando super bem no time do Flamengo, vai ser dos maiores salários da história, é a maior negociação da história do futebol brasileiro, ou seja, de repatriação, porque claro que quando você leva o Endrick para lá, quando você leva o Estevão para lá, nós estamos falando de 300 milhões. Mas estou falando de jogadores que saem da Europa e vêm para o Brasil. Esta é a maior negociação da história do futebol brasileiro e só faltava uma negociação dessa não ser protagonizada pelo Flamengo, que é disparado hoje o time de maior orçamento do futebol brasileiro. Agora eu te pergunto, o Paquetá, nessa seleção rubro-negra, que tem um sofá de banco de... Não é nem mais banco de reserva. É sofá 1, sofá 2, tem sofá de todo jeito ali, além do time titular, né? E o Paquetá? Pô, eu sempre digo, o Elba de Pádua... É porque eu gosto de saber de você, porque você olha todo, você sabe falar. E o Paquetá? O Elba de Pádua, o Tim, saudoso Tim, costumava dizer, o grande sonho do treinador campeão é ter 2 grandes opções para uma mesma posição. O desespero para o treinador é não ter nenhuma opção. Melhor dos mundos. Então, para o treinador, é ótimo. Agora, você lembra muito bem, como boa flamenguista que é, que o Flamengo já teve Sávio, Romário e Edmundo. Foi uma catástrofe, não foi? Foi um fiasco. Foi um fiasco. Porque aí é muita estrela.
É muita estrela junto. É muito galáctico junto. O Sávio ainda ficava quieto. Agora Coitados. o bicho pegava entre o Romário aí e um quer ser mais Edmundo. protagonista que o outro. E detalhe, os três tinham lugar garantido no time do Flamengo. Eu te pergunto, se o Paquetá não estiver voando, e ele precisa estar voando, ele não é titular do Flamengo. Os caras, Elias, você tá maluco? Não, não tô maluco. Você acha que, eu fico pensando aqui, contra um Palmeiras que é muito rápido na transição, eu consigo colocar Paquetá e Arrascaeta e Bruno Henrique juntos? Difícil, hein? Quem marca? Ah, o Carrascal vai marcar? Ah, não diga, ele vai marcar lá dele, ele vai marcar o Piquerez. Vai marcar o lado dele. Quem é que marca o meio? Quem é que vai marcar o Andréas Pereira? Você viu por que o São Paulo ontem sofreu? Quando você dá espaço pro Andréas Pereira, não, o Andréas encontra o Sousa. Todo mundo falou que passe do Sousa pro Flaco. Mas quem enxergou a jogada foi o Andréas. A jogada começa com o Andréas, que teve espaço. E quando você dá espaço para um cara desse, você tem problema. Então, o Flamengo, talvez, eu acho ótimo que você tenha esses caras jogando no futebol brasileiro. Mas o Felipe Luiz vai ter que ter tamanho, hein? Mas ele tem tamanho. O Felipe Luiz tem tamanho. Ganhou tudo. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai saber o que fazer. Torço por você. Torço por você. Não tenho essa convicção. Eu tenho essa convicção. Tá aí, esse foi o Show do Esporte com a flamenguista Glenda. Estamos aqui com você, Glenda, mas esse careca, pelo amor, viu, velho? Não representa os careca, não. O que acontece? Esse cara é um fanfarrão. Querer dizer que o Zubeldia é melhor do que o Felipe Luiz tem uma carreira menor, sim. Mas já foi campeão de quase tudo. O Zubeldia foi campeão do quê? Com todo respeito ao Zubeldia, lógico, né? Mas esse cara é um dos mais antes Flamengo, velho. Não é possível isso. O Flamengo tem que fazer o quê pra calar esse cara? Pelo amor de Deus. Ai. Agora ele querer dar pitaco falando do Flamengo, que tinha o Sávio, Edmundo, o Romário, que teve aquela briga lá. Que teve aquela briga enorme lá na década de 90. Cara... É assim, o Flamengo não tinha o profissionalismo que tem hoje. Por mais que seja o Paquetá chegando da Europa, não é maior do que o Felipe. O Felipe Luiz, cara, é um cara muito mesmo respeitado. E eu tô com o Felipe, cara. O Felipe coloca o Flamengo acima de todos. Ponto, é isso aí. Ninguém é mais que ninguém ali. Não tem essa. E isso ajuda demais, cara. Tu acha que o Paquetá ele vai chegar pianinho... Vai procurar o espaço dele, ele é titular se ele tiver 100% naquela pegada dele, aquele nível dele, e ele entra assim no lugar do Carrascal ali. Agora isso aí querendo dar pitaco no Felipe Luiz, contestando o vestiário do Flamengo. Olha, o Flamengo tem o controle de tudo. E a Glenda foi lá e deu uma. Parabéns. Mas o vídeo é só, se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho abaixo, mete o dedo no like porque é importante, eu agradeço, compartilha, comenta, diz aí o que você acha, esse cara é demais, não? Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.